E dando sequência ao último vídeo, na verdade, penúltimo vídeo sobre pré-história. Trarei para vocês o assunto neolítico, ou seja, mais uma etapa da pré-história, tudo bem? E depois apresentarei para vocês o último vídeo, que será o tema utilizado, Idade dos Metais. Então, eu fiz os vídeos mais curtos para que você possa entendê-los melhor, compreender. E juntos, né, estarei também disponibilizando atividades para que a gente possa treinar, não é verdade? Então vamos aos slides, tudo bem? Olha aí, o Neolítico, né, o assunto, nosso glorioso Colégio Paulo Freire, Centro de Convivência Educacional Colégio Paulo Freire. Já estamos com saudades, não é verdade? Então o assunto que eu vou trazer hoje está aqui detalhado para vocês. Através dessa aula, nós teremos que perceber o comportamento do homem nesse período, qual técnica ele está utilizando, né? Eu falei das técnicas sobre a pedra, lembrando que o período pré-história também é conhecido como Idade da Pedra, ou seja, aquele momento que o homem pega a pedra, transforma, ou seja, ele pega a pedra da natureza e transforma em instrumentos, ele transforma em artefatos que serão usados no seu dia a dia, não é verdade? Então, e também as novas descobertas, e de novas descobertas, duas são bem bacanas, que vai modificar o comportamento humano, que é a agricultura e também a domesticação dos animais. Então, você anota isso, são dois elementos importantíssimos, a descoberta da agricultura e também a domesticação dos animais, tá bom? Então, período neolítico, aqui embaixo eu coloco o significado do que significa, né? Que é o neolítico, significa pedra nova, ou seja, litos, pedra, neo novo, ok? Aí a periodização do Neolítico começa em 10 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo. Lembrando que 4 mil anos antes de Cristo é a invenção da escrita, ou seja, vai iniciar aí uma nova etapa da história, ou seja, quando tecnicamente a pré-história ela termina, embora esse termo pré-história é bem questionável, e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso para vocês, para não ficar muito grande isso aqui. Tudo bem? E você vai perceber também que alguns livros trarão outras datas. Por exemplo, vai dizer que o Neolítico começa 8 mil anos antes de Cristo. Tudo bem? Só para ilustrar aqui. Bom, aqui é algumas ferramentas que eles criaram, tudo bem? Repare aqui que eu já tenho o ferro, porque o Neolítico, você vai ter alguns estudiosos separando os temas. A parte final do Neolítico, você tem a idade dos metais. Então, o homem ele vai começar a usar os metais na produção de suas ferramentas, tá bem? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre idade dos metais para vocês, para que, ou seja, o homem comece a descobrir a metalurgia, outra técnica que ele aprende, muito bacana. Bom, de qualquer maneira, você pega o seu caderno aí, já nota, uma das características desse período é justamente o aperfeiçoamento dos equipamentos que eles estão fazendo, dos instrumentos, utilizando uma nova técnica. E aqui me interessa muito, repare aí, a técnica empregada é o polimento. Qual é a técnica do Paleolítico? O lascamento. Tudo bem? Então, aí, para fixar, ou seja, a ideia é essa mesmo. Nesse período, eles passaram a dominar a técnica de polir a pedra para a fabricação de instrumentos. Por isso, esse período é também conhecido como Idade da Pedra Polida, ou Pedra Nova, mesma coisa, tudo bem? Agora, eu quero destacar e anota isso, não vai pensar que todos os grupos humanos que vivem nesse período, eles dominam de uma forma simultânea essa técnica do polimento. Você vai continuar ainda percebendo que alguns grupos humanos, eles usam o lascamento, tudo bem? Então, esse processo, ele é gradual, ele é lento, tá bem? Então, não vamos generalizar, porque você vai perceber culturas desse mesmo período que nem sabia agricultura, que ainda não usa que ainda usa o lascamento, enfim, tá? É bem importante que vocês saibam, lembrem disso, tá bem? Então, olha aí, ó, outros exemplos de pedra polida. Você aparece aqui também aqui já uma cerâmica, né, um vasilhame. Então, é outra característica desse período. O homem descobre a tecelagem, ele descobre a cerâmica também. E aqui alguns artefatos de pedra polida. Você vê que é bem diferente. E eu coloquei aqui de propósito para você comparar uma pedra utilizando o lascamento, é uma técnica empregada no Paleolítico. Olha aí a diferença de um para o outro, tá vendo aí?
Então eu preparei esse slide para mostrar isso para vocês. Ó, aqui é a técnica do polimento. Agora aqui é a técnica do lascamento. Olha a diferença, né? Então, por isso que eu pedi para vocês anotarem. Uma das características desse período é justamente o aperfeiçoamento dos instrumentos que eles criam, tá? Isso vai facilitar o seu dia a dia. Bom, o período neolítico está relacionado à sedentarização do homem, tá? Outra característica do homem desse período é a domesticação dos animais. Vou pedir que vocês anotem, ok? Outra característica, outra forma de descoberta, a agricultura e também a domesticação dos animais. Esses dois elementos contribuem para que o homem fique sedentário. Ele agora fica fixo no local. Lembrando que o homem do Paleolítico, ele precisa estar em constante deslocamento em busca do alimento, ele depende diretamente da natureza, não é isso? Caça, coleta, e para isso ele precisa estar o tempo todo se movimentando, se deslocando, ou seja, várias ondas migratórias, migrando o tempo todo em busca desse alimento. Já no Neolítico, com a descoberta da agricultura, que vai promover uma verdadeira revolução, e anota aí o significado da palavra revolução, né? É quando você modifica o comportamento, ou seja, o homem vai criar alguma coisa que vai modificar o comportamento dele, uma mudança radical, e essa descoberta tem nome, foi a agricultura. O homem, através da agricultura, ele começa a intervir na natureza, selecionando melhor as sementes, aperfeiçoando inclusive os produtos, sem saber. E olha, ele não entrou no YouTube, ele não entrou no Google, ele não teve aí a professora Vanessa de ciências para ensinar ele. Na verdade, tudo isso foi a observação que ele fazia da natureza. E, enfim, a descoberta da agricultura, que ocorre no Neolítico, foi fundamental para transformar a vida do homem, e uma das consequências disso é a criação da vida em sociedade, da vida urbana, que começa lentamente a se criar também. Tudo bem? Então vamos aos slides para a gente aprender mais isso aí, tá bom? Então anotaram aí, né? Domesticação dos animais, agricultura, são elementos muito bacanas para esse período aí. E aí eu deixo para vocês uma pergunta, né? O que é revolução? O que é revolução, né? O que significa essa palavra aí, né? Por que ela é interessante? Eu disse para vocês que revolução significa uma mudança radical, ou seja, em um âmbito, ou seja, no caso, a agricultura, ela vai modificar o comportamento social do homem. O homem agora vai ficar sedentário, ele vai criar cidades, inclusive. Tudo bem? Muito bacana isso aí. Bom, aí um slide falando das mudanças. E agora, nesse momento aqui, vocês sabem, tudo é ao vivo, né? Tá passando aqui o carro do ovo. Eu tô aqui gravando o home office, né? E vocês sabem que ao vivo tudo é maravilhoso, né? Tudo pode acontecer ao vivo. Então, lembrando aí, eu vou usar inclusive isso aí, ó, o carro do ovo. O ovo, 36 ovos por R$10. Pode escolher, isso que está dizendo aqui, carro do ovo. O carro do ovo está passando na sua porta. O homem do Paleolítico, ele não tinha isso. Coitado. Quem dera que o homem do Paleolítico tivesse o carro do ovo passando na porta da casa dele. Olha aí, vocês estão escutando? Não, ninguém merece, né? Ó, aceita cartão de crédito. Meu pai do céu. Só Jesus na causa mesmo. Mas vamos lá. Vamos ver aí. Então essas são as principais mudanças. Pode ser que ele volte a falar de novo. O trabalho com a terra, o cultivo de alimentos, trigo, arroz, o milho, a mandioca, no caso aqui da América, a criação de animais, bois, porcos, carneiros, cavalos, né? Então isso tudo foi essencial para o desenvolvimento das sociedades no período neolítico, bem como o crescimento da população. Isso foi possível mediante a dominação de técnicas agrícolas e pastoris. Os homens começavam a fazer estoques de alimentos e, portanto, sobreviverem nas estações mais difíceis de encontrar alimentos. Com efeito, podemos intuir expectativa de qualidade de vida. Ou seja, tudo isso vai trazer aumento populacional, uma melhor qualidade de vida, tudo bem?
Olha esse slide, anota para vocês aí, ó, anota isso. Ó. Quais são as principais inovações do período? Olha aí, ó. O homem produz instrumentos, facas, construção de casas, objetos de cerâmica, tecelagem. Vou deixar um tempinho para você poder copiar isso aí, tá bom? Se bem que você pode paralisar, né, minha filha? Dá um tempo. Você viu aí o cara vendendo o ovo? Quem dera que o homem do Paleolítico tivesse essa oportunidade, tá bom? Então, paralelamente a tudo isso, o homem começa a domesticar pequenos animais, aí o cabra, os porcos, ovelhas, né? Ele começa a semear a terra, criando gado, produzindo o próprio alimento. O homem não tinha mais motivos para mudar sempre de lugar. É aí que eu falei para vocês, nesse momento que ele se torna sedentário, ou seja, ele está fixo, ele deixa de ser nômade, tá bom? E a descoberta da agricultura tem um nome, Revolução Agrícola. O que foi a Revolução Agrícola? Descoberta da agricultura. Tá bem? Uma verdadeira revolução, olha aí, ó, mais uma vez trazendo para vocês a consequência dessa agricultura. A humanidade começou a transformar o meio ambiente, o homem começa a intervir, a se adaptar também, né? Adaptar às suas necessidades, ok? Ou seja, o homem tira esses elementos da natureza, do ambiente silvestre e começa a domesticar. Por isso a palavra domesticação das plantas também. Não é errado falar isso, tudo bem? Bom, e aí, lógico, a população começa a crescer. Porque quando você está dependendo diretamente da natureza, você tem maiores dificuldades. Mas quando você tem lá o animal pronto para o abate, a reserva de caça, fica mais fácil para você se alimentar, não é verdade? Não houve também uma mudança brusca de passagem da fase caça e coleta para a agricultura, havendo uma simultaneidade entre as ambas as práticas. Eu coloquei para prestar atenção, porque não pense vocês, pelo fato do homem descobrir a agricultura, ele abandona a caça e a coleta, não. E também não quer dizer que todos os grupos humanos aprenderam a agricultura. Não é muito bem assim. Isso é um processo lento, tá? Bom, e no livro está mostrando isso, vocês podem ir lá dar uma olhada. Mas uma das principais mudanças da Revolução Agrícola do Neolítico foi o começo da sedentarização das pessoas em locais determinados para a espera do processo de produção dos alimentos, compreendendo o preparo do solo, semeadura e colheita. Então o homem começa a aprender, ele começa a investigar cada vez mais isso aí, tá? Bom, muitas pessoas, às vezes, eu falo, o que é agricultura? O que é agricultura, Marcos? A gente está acostumado com a palavra, mas não sabe o que é agricultura. Então, eu fiz esse slide aí justamente para vocês melhorar o seu entendimento. Então, vem aí, o que é o termo agricultura? Arte de cultivar. É o conjunto de técnicas para cultivar a terra, a fim de obter produtos dela, não é isso? Também, ó, do agro, significa terra cultivada ou cultivável. A palavra agricultura é uma palavra latina, tá? No sentido do cultivo do solo. E aí um exemplo de agricultura, tem várias, eu poderia colocar um monte de fotos aí de agricultura. Então, aqui já é uma região onde o homem fez a sua intervenção. Ou seja, aqui havia uma outra tipo de vegetação, ele tira a vegetação, provavelmente de algumas árvores aí, ele tira isso para plantar aí alface, agrião, coentro, tem um monte de coisa aí, isso aí tudo vai para sua mesa no domingão aí com aquele frango gostoso, não é verdade? Bom, de qualquer maneira, tá aí o que é agricultura, para quem tá aí, tá bom? Olha aí, um outro exemplo de intervenção humana, aqui a área florestal, tá vendo aqui, ó? E aqui é uma terra está sendo preparada, tá vendo, ó, para fazer algumas plantações ou mesmo pastoreio de gados, aí depende muito do que ele vai usar. Então, a intenção de eu colocar essa foto aqui para vocês aqui é um desmatamento provocado pelo homem. É lógico que nos dias atuais o homem existe aí máquinas para fazer isso. É bem mais rápido, tá bem? E outra área ali, uma área mais preservada, pronto, daqui a pouco o homem avança e vai acabando, vai desmatando isso aí, tudo bem? Bom, e aí uma ilustração do período
neolítico, né? Ou seja, a Revolução Neolítica. Lembrando que a Revolução Neolítica foi uma mudança de comportamento promovida pela agricultura, que o homem fica agora sedentário. Repare que agora ele não está mais habitando nas grutas, nem muito menos em cavernas, ele começa a fazer construções. É interessante as construções do Neolítico. Repara aqui já o cachorro, né? O cachorro, na verdade, ele já está adaptado ao homem, segundo alguns estudos, desde o Paleolítico, tá? Mas você tem aqui já o javali, ó, tá vendo? Que vai futuramente se transformar no porco, né? Ele vai começar a se caracterizar de uma forma para o ambiente doméstico, assim como a vaca, né? A vaca também começa a ter esse formato atual dela, né? Ela sai do ambiente selvagem e começa. Então o homem, ele começa a fazer uma certa seleção, né? Sem saber de técnicas científicas, ele começa a adaptar os animais para suas necessidades, como eu falei a vocês. Tá? Bom, e é lógico que nas pinturas rupestres irão aparecer essa nova vida humana. Reparem aqui, ó. Aqui você já tem aí um pastoreio, tá vendo aqui, ó. Então, uma nova realidade será configurada nas artes. Então, essas artes aqui começam já a representar o pastoreio. Olha aí que legal, ó. Isso aqui é uma cena atual, ó. Não é verdade? Só usei os animais diferentes. Olha que bacana aí, né? As ovelhas aí. Então, o pastoreio, anota, é uma das profissões mais antigas do mundo, assim como a agricultura. Tudo bem? Bom, e aí um santuário, né, do Neolítico, né? Isso aí acontece na Turquia, Çatalhöyük. Muito bacana isso aí. Isso é o grande trabalho da arqueologia, né? Mas é uma cidade neolítica, que bacana, tá vendo? Então, olha aí, para fixarmos, é importante notar que esse processo ocorreu de forma lenta, e eu tinha avisado isso antes, né? Uma vez que os homens nômades do Paleolítico não deixaram totalmente de caçar e coletar alimentos. Entretanto, foram criadas sociedades mais organizadas no Neolítico. Diante disso, houve um aumento da população e alguns historiadores consideram a criação das primeiras sociedades humanas. Diante de tantas mudanças, a arte apresentou novas técnicas e agora não eram somente feitas em cavernas. Você vai encontrar essas artes em outros lugares e eu preparei um vídeo para vocês só falando de arte neolítica. Vamos falar sobre os dolmens, vamos falar das construções megalíticas, muito bacana, tá? Bom, o homem, sem saber, ele também vai fazer um melhoramento genético do milho, né? Porque ele começa o quê? A perceber que eu vou plantar o melhor grão, a melhor semente, e aí eu vou ter o melhor resultado, né? Olha que bacana. Então, isso aqui é uma evolução do milho, né? Muito legal, ó. E por que o milho ficou desse jeito? Graças à intervenção humana, no seu melhoramento genético. Tudo bem? Sem saber ele fazia isso. Tá bom? Olha aí, ó. Nativos da região maias, astecas, eles usavam as espigas mais fáceis de serem colhidas, armazenadas, plantas mais vigorosas, produtivas, de melhor qualidade. Olha aí, ó. Olha o que está dizendo a foto. Então, o homem, ele começa a selecionar os melhores grãos, as melhores sementes. E, a partir disso, ele faz um melhoramento. E, naquele tempo, ele não teve aula para isso, não. Foi tudo observando na natureza. Tudo bem? Olha aí, ó. Seleção de plantas com mutações favoráveis, realizada pelo homem, originou o milho em um tempo estimado de mais de 10 mil anos. Então, ó, demorou 10 mil anos para chegar a isso aí. Tudo bem? Muito bacana, né? Bom, com isso, a gente encerra esse primeiro slide, tá bom? Então, vamos anotar aí, ó. Vamos lá. Técnica empregada: polimento. Principais descobertas: agricultura e a domesticação dos animais. O homem não é nômade, agora ele é sedentário. Ele aperfeiçoa as ferramentas. E com a Revolução Agrícola, que foi a descoberta da agricultura, o homem agora ele começa a melhorar a qualidade do alimento. Isso gera uma consequência com o aumento populacional e também começa a surgir as primeiras cidades. Primeiro surgiram as primeiras aldeias agrícolas e aquilo foi evoluindo para as cidades. Até mostrei para vocês Çatalhöyük, para vocês ali, não foi?
Então, muito bacana aquele slide que eu mostrei para vocês. É uma cidade, né? Os arqueólogos encontraram, fica ali mais ou menos na Turquia. Bom, também tem Jericó. Depois dá uma pesquisada em Jericó. Fica legal para você se enriquecer no seu conhecimento. Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula do Neolítico. Um abraço.